Bom, estamos de volta, aproximando aí o nosso horário de 15 horas. A professora Patrícia já está se preparando para entrar, já vou chamá-la. E o Gabi, tá ouvindo bem? Tá tudo bem? Dê um retorno aí. A Stephanie entrou. Tá ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Que bom, que bom. Então, eu vou aqui já fazer o convite, vou esperar um minutinho para chamar a professora, vamos ver se tá certo, né? Porque aí a gente faz o convite para a professora Patrícia Lorena Quitério, que vai estar hoje com a gente aqui nessa ao vivo. Todo mundo chama live, mas nós vamos chamar de ao vivo, de live também. Vamos lá. Que bom, já temos 12 pessoas, está entrando bastante gente. O Lades entrou. Vou chamar então a Patrícia pelo Lades. Aí, Oi. Patrícia. Oi. Patrícia, vamos isso, vamos organizar um pouco o visual aí, porque para gente todo mundo poder ver você. Você tá torta. Isso, Mas você tá com o seu telefone em pé ou deitado? Oi? Tô com o celular em telefone em pé. pé ou deitado? Tá com o seu telefone em pé ou deitado? Em pé. Deixa eu mexer no meu. Você quer que eu deite? O meu é fácil. Você pode ajeitar o seu? Se quiser. Você pode ajeitar o seu? Obrigada. Obrigada. Tá. Tá presinho na... Mas fica difícil para eu ler as mensagens, tá, Patrícia? E é verdade. Sabe, vê se você consegue fazer assim, que aí eu acho que fica melhor para ler as mensagens. Nossa, já temos 18. A Jerusa. Ó, os nomes estão aparecendo rápido para mim, né? Então, ó, Bia, a Lúcia, a Luciana, presente. Bacana. Bacana. Bom, a Carol entrou. A gente tem, antes de iniciar, vou dar um recadinho, né? Até assim, um pouco triste, porque a professora Leila, infelizmente, não vai poder estar ao vivo aqui. Vamos ver se ao final ela consegue entrar com alguma pergunta, a gente até consegue deixá-la ao vivo, mas talvez ela entre de forma mais mande alguma pergunta aí para a Stephanie. Tá certo? Débora, Deliberato, que bom, que bom. Bom, então ela não vai estar presente, porque ela foi agendada para fazer o teste da Covid na Clínica Piquet Carneiro, da UERJ. Fica aí a dica também para quem quiser fazer o teste, eles estão agendando. Eu não acredito, eles estão agendando os funcionários, servidores, alunos, mas também a população, em parceria com a Fiocruz. Estão fazendo o teste rápido e o teste, né, para quem tem sinais e sintomas agora, tá bom? Bom, hoje a gente tem inaugurando a nossa primeira live, primeiro ao vivo aqui do Lateca, com muito orgulho, não podia deixar de agradecer aqui a doutoranda Stephanie, a nossa eterna bolsista e sempre que logo será mestranda e doutoranda Gabi, né, nosso suporte técnico, com quem são as duas que realmente estão deixando fazendo a programação, fazendo os convites. Eu não podia deixar de agradecer essa dupla que está incentivando bastante a esse momento agora de pandemia, onde a gente tem que comunicar, e eu acredito que isso está vindo para ficar. Né? É uma modalidade aí que já existia, mas porém agora está sendo, né, explorada bastante. O Lateca, para quem não conhece, o Lateca é o Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa, que foi, né, criado pela querida professora Leila Nunes, em 95, quando ela iniciou os estudos em comunicação alternativa, com o professor Fernando Capovilla, que veio como professor visitante da USP,
na UERJ, né? E eles criaram, então, o grupo de pesquisa Linguagem e Comunicação na Pessoa com Deficiência, que no momento era inserido na linha de educação especial do PROPED, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e a linha hoje que se chama Educação Inclusiva e Processos Educacionais. E desde lá vem desenvolvendo, né, suas atividades em ensino, pesquisa e extensão, destinado principalmente à linguagem, a desenvolver, né, pesquisas relacionadas à linguagem, comunicação de pessoas com paralisia cerebral, autismo, deficiência múltipla, surdo-cegueira, deficiência auditiva, visual, enfim, todos os tipos de deficiência. Em 2007, eu vim como pós-doutoranda para a UERJ, ingressei ao LaTeCa, com a professora Carolina Schimmer, que veio fazer seu doutorado, e hoje, então, o LaTeCa é coordenado pela professora Leila, por mim e pela professora Carolina Schimmer. E de lá para cá, a gente tem colaborado, né, também com a produção do LaTeCa, que nesses 25 anos a gente já tem 22 projetos de pesquisas financiados pelo CNPq, FAPESG, UERJ, CAPES. Nós temos 28 dissertações de mestrado, 14 teses doutoradas defendidas, né? E mais de 80 aí, a orientação de monografia, de conclusão de curso, e 20 de especialização com apoio meu, da Carol, e da professora Leila, né? Claro que grande parte dessa produção cabe à nossa professora, a nossa querida professora Leila Nunes. E mais, totalizando mais de 200 artigos, capítulos, livros e anais e artigos em periódicos. Por isso, o LaTeCa tem essa projeção. Uma vez quem passou pela UERJ, pelo LaTeCa, acho que vai ser sempre um latequiano, né? Muitos foram, né? E é o caso, foram e continuam, que é o caso da nossa querida convidada de hoje, professora Patrícia Lorena Quitério, que hoje é professora adjunta, né, do Instituto de Psicologia da UERJ, nossa companheira, né, de universidade. Só muda o andar, né, Patrícia? É isso. E ela traz aí o tema hoje, que vai falar sobre a cartilha de orientação para pais, né, de famílias de crianças com deficiência nesse tempo de pandemia. Patrícia, eu vou pedir para você se apresentar mais ainda o seu núcleo de pesquisa e falar um pouco do seu laboratório, do LADES. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Kátia. É um prazer. Inaugurando as lives do LaTeCa. Espero que venham muito para contribuir. E como você disse, né? Quem é do LaTeCa sempre do LaTeCa. Né? Então, eu comecei a minha história com vocês em 2007, quando eu ingressei no mestrado com a professora Leila Nunes. E desde essa época eu pesquisava habilidades sociais e comunicação nativa. Sempre tentando juntar a psicologia e a pedagogia, né? Mais assim, educação. E aí, né, eu terminei o mestrado, o doutorado. E aí, em 2015... Estão dizendo aqui, desculpa só um pouquinho, que está com um pouco de eco. Será seu som? O eco está no meu som? Ou, bom, abaixa o seu som, tá bom. Deixa eu ver se melhorou, por favor. Tá melhor assim? Se está melhor? Tá, eu vou deixar você falar, enquanto você fala eu abaixo aqui, pode ir. Tá, eu baixei um pouco, porque às vezes alto, né, dá eco. Então, quando foi... Daí eu concluí o doutorado também com a professora Leila, em 2015. E aí, em 2015, eu fiz a prova para ingressar como professora adjunta no Instituto de Psicologia. E foi quando eu ingressei e assumi em 2016. E assim, foi muita novidade para o Instituto de Psicologia, porque essa parte de comunicação nativa, pessoas com deficiência, se tornou meio que novidade, né, ali. Não fazia parte, né, de se conhecer essa área. E aí eu fui começando a desenvolver os projetos de extensão, Olha, Patrícia, estão falando do seu som. Vai um pouquinho mais perto, eu não sei, o seu som está dando eco. Se o meu tá bom. Deixa eu ver se mais perto. Não sei. Eu também tô achando que tá dando eco, mas... Eu também eu não sei.
Vê se como por acaso, por resolver esse favor, problema do está eco. melhor. Vamos lá, continua. Mas vai falando aí, Patrícia. A gente vai organizando. Tá. Continua com eco, mas Eu não eu sei por acho. que o eco. Tá dando para entender? É na fala da Patrícia. Será que sou eu o meu problema, então? Não, acredito O que 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 eu tenho que não. fazer? Gabi, o que que eu tenho que fazer aqui? Você tem alguma sugestão, Eu não meninas, por sei. favor? Fone de ouvido nesse momento estão pedindo, né? Mas eu não peguei o fone de ouvido nesse momento, então vai ficar um pouco complicado, tá? Se eu colocar o fone. Mas vai falando então, Patrícia, vai falando que eu vou. Tá, então, assim, e aí, ingressando na lista de psicologia, a gente começou com alguns projetos, né? E os alunos tinham essa demanda de estudar mais sobre pessoas com deficiência, sobre comunicação alternativa. E aí surgiu, em 2018, o projeto de extensão, que tem, né, que a gente chama de Programa de Promoção de Habilidades Sociais para alunos sem fala articulada, tendo os graduandos de psicologia como interlocutores. Então, durante um ano, 2018, foi feito um trabalho com os graduandos em psicologia. Quem se inscreveu, né, no curso, e a gente teve ali um grupo trabalhando ao longo de 2018. Conhecendo sobre habilidades sociais, sobre comunicação nativa e tal. Quando foi em 2019, nós fizemos uma parceria com o Hospital Pedro Ernesto, com a equipe de neuropediatria. E lá a gente teve a oportunidade de desenvolver um programa de habilidades sociais para crianças e adolescentes com autismo, né, ao longo de 2019. E isso para a gente poder entender o que aconteceu agora em 2020. Então, agora em 2020, a gente se organizou no projeto de extensão para fazer um grupo de orientação familiar, que era uma demanda dos pais, né, de orientação sobre vários aspectos, relacionamento, habilidades sociais, como trabalhar regras, limites. E aí a gente montou, né, dentro do projeto. Agora já é um projeto financiado pela FAPERJ. E a gente estruturou. Só que, com a pandemia, nós iríamos começar o projeto. E com isso a gente, né, teve que interromper como todos nós. Com isso, a gente pensou em como fazer. Nós começamos a entrar em contato com as famílias, não para realizar o grupo, mas para Patrícia, nós vamos ter que interromper, Patrícia, porque diz que está difícil de entender, as pessoas estão falando que tem 2 aparelhos ligados. Você tem mais algum aparelho ligado? Não, só esse celular. Só esse celular. Tá. Eu também só estou com esse celular. Vou até ver se eu estava com... Eu não sei o que poderia ser. Nós vamos ter que... Eu vou ter que ir atrás de um fone aqui, tá? E eu vou tentar colocar o fone, mas... Desliga o som do... Nós não... Bom, deixa eu deixar claro para todo mundo que está aqui, porque tem 77 pessoas. Nós não estamos com o computador, nós estamos no Instagram, não tem como desligar áudio, não tem como desligar, não é o Zoom. Então, não tem. O que nós temos é um celular ligado, o meu e o dela. Não temos mais nenhum celular ligado, tá certo? O som meu parece que está sem eco, é isso? Isso, acho que é o meu. Tá, então tá sem eco. O teu é que está com eco. Então eu vou pedir um favor, Patrícia, dá uma saída, tá? Que eu vou te chamar de novo. Vamos ver se a gente... São as dicas que estão vindo aqui. Eu agradeço muitíssimo aí toda ajuda. A Gabi também está dizendo para sair. Você sai. Uhum. Você saiu? Vamos lá. Pronto. O meu tá perfeito, sem eco. Muito bem. Então, agora, vou chamar ela no Lattes de novo. Lattes. Agora eu não estou conseguindo achar a Patrícia. Vamos ver. Tem que pesquisar aqui.
Patrícia, você agora ela não está online. Ela tem que ficar online. Não. Patrícia, Lades. Eu não estou achando a Patrícia mais no Lades. Será que... Vamos tentar. Obrigada aí pela paciência. Vamos tentar achar o Lades de novo. Mensagem da Stephanie. Stephanie, eu não consigo ver você. Bom, pede para ela fazer a solicitação. Vamos ver se estão pedindo aqui. Agora eu vou olhar aqui na live. Patrícia, aceita o convite. Não tem o convite, ela não está online, gente. Não tem como entrar. Como é que eu vou chamar se ela não está? Ah, entrou! Ah, saiu aqui de novo também. Ótimo. Não, adicionar. Vamos tentar agora. Muito bem. Entrou, Patrícia? Estava tentando ver se eu consegui alguma coisa. Como é que tá, gente? Som dela. Fala aí, Patrícia. Continua aí. Bom, deixa eu ver de onde eu tá. Desculpa, mas tá com ela. Eu acho assim, fala um pouquinho mais e vamos entrar no assunto da cartilha, que eu acho que a turma quer saber. Tá bom? Eu queria, então, que você foi primeiro o processo de elaboração da cartilha. Isso. E aí, conforme a gente, né, nesse ano, com o grupo, teve a dificuldade de fazer presencial, a gente procurou conversar com os pais, como é que estava sendo em casa com os filhos, como é que estava essa rotina. Conforme a gente foi entrando em contato com esses pais que participaram do estudo ano passado, né, porque eu comentei um pouco desse anterior, né? Então, gente, eu sei que vocês estão pedindo para eu colocar fone de ouvido. O meu celular não entra no fone de ouvido. Esse iPhone não sei, eu não consigo. Eu tô com o fone do lado, mas eu não... Você tá com o fone ligado? Não. Não, estão pedindo para eu colocar o... Fala um pouquinho mais perto do celular, vê se melhora. Oi, vê se melhorou. Acho que não. Vai falando. Desculpa, gente, mas ontem a gente testou e não aconteceu isso. Bom. Vai então contando da cartilha, né? Então, Patrícia. Vamos embora. E aí, com isso, tá dando para ouvir. Aí, com isso, a gente, nessa troca com os pais, a gente viu algumas situações que estavam precisando de um certo apoio. Questões ligadas à máscara, questões ligadas à rotina, questões ligadas a lidar com eles no dia a dia. Porque alguns estavam mais fixos na questão dos noticiários, por exemplo. Eles ficavam focados ali. Outros estavam com dificuldade em entender uma nova rotina, de não poder ir para o acompanhamento, não poder ir para uma aula de dança. Então, a gente foi ouvindo, foi acolhendo essas questões. E aí nós percebemos que a gente estava, de alguma maneira, ajudá-los. Porque a gente entende que é o nosso compromisso social, é um projeto de extensão. Ele tem que ter uma relevância social, ele precisa atender, ajudar essas famílias. Então, nós tínhamos as famílias do ano passado e mais as 60 que estavam previstas para esse ano. E aí a gente começou a pensar nisso. Então, os exemplos que tem na cartilha, eles são reais. Sim, foi acontecendo e durante tudo que foi ocorrendo, vocês foram adaptando. Sim. Aí as pessoas vão trazendo as demandas, nós vamos também pensando o que poderia estar acontecendo, também pela minha experiência clínica, e porque eu continuo atendendo online, né, com a orientação dos pais. E aí junto, né, e também é importante acho que citar o grupo de pesquisa, então foi junto com a Daiane, com a Jennifer, com o Marvin, Rodrigo e a Thaís, né, que são os bolsistas, são do grupo de pesquisa do Lades, que é um laboratório que surgiu há pouco tempo, que é o Laboratório de Pesquisas, Desenvolvimento Socioemocional, Inclusão e Habilidades Sociais.
Então, mediante isso, a gente começou a estudar, a se apropriar de tudo isso e ouvir muito esses pais. Então, a máscara não podia ser só uma máscara que a gente utiliza. Como é que começou a história da máscara? A máscara é uma questão que muita gente tem perguntado. Sim. Como é que usar essas pessoas com deficiência, com autismo, podem adequar a máscara, né? Usar a máscara. Como é que vocês fizeram? Então, essa surgiu justamente de uma família do ano passado, né, que continuou em contato e conversando com o Rodrigo, eles trouxeram essa situação, essa dificuldade do adolescente utilizar a máscara. E aí a gente pensou o seguinte, que a máscara que está sendo noticiada, que é mais mostrada, pelo menos naquela época era a máscara, vamos dizer assim, padrão. E a gente foi pesquisando outros tipos de máscaras que pudessem auxiliar, né? E pudesse também, e orientasse também no tipo de conversa, por isso a prancha também foi inserida, para orientar mais nessa conversa e várias, né? A gente colocou uma variedade de máscaras para justamente pensar que cada um é um, né? Às vezes o que serve para o João não serve para o Marcos, né? Então a ideia é de diferentes máscaras para atender as características individuais, mas também de conversar, de explicar, de ter paciência, às vezes colocar um pouco num dia e depois um pouco no outro dia. As pessoas, né, querem que seja só naquele momento, já na hora de sair, já na hora. Então existe um preparo que tem acontecido com crianças também neurotípicas e também com crianças neurotípicas. Então foi importante esse passo. E a gente tem visto Desculpa, né, interromper, mas curiosidades que têm surgido aqui no bate-papo, né? Que essa cartilha, ela, na verdade, você explicou, ela não começou na pandemia, ela começou antes. Não, ela começa na pandemia. Na pandemia, porque antes vocês, na necessidade de atingi-los na questão online, na questão à distância. Porque eram famílias que iriam estar com a gente no grupo de orientação familiar, que é um programa que a gente tem. Então, vocês atendem eles quantas vezes? Então, eles começariam agora, começariam em abril, né? A previsão, já foi feita a inscrição. São 60 famílias. Então, a gente, que é a parceria com o Pedro Ernesto e também com projetos sociais. Então, são pessoas de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. E eles vêm no horário, são 2 grupos, eles vêm no horário que a criança está estudando, né? Então a gente tem os grupos de acordo para poder eles virem nesse horário de estudo do filho e depois retornar, né? Então, como a gente não começou o grupo, a gente ficou assim, poxa, o que a gente pode estar fazendo? Né? O Instituto de Psicologia também está montando várias cartilhas para diferentes grupos, adolescentes, né? E de outros grupos. E aí eu falei, bom, a gente precisa olhar para as pessoas com deficiência, que nessa hora estão mais ainda esquecidas por conta das suas características, que precisam ter um olhar diferenciado. Né? São muito vulneráveis, né? São muito vulneráveis. É uma situação muito complicada, né? O pôr a mão na boca. Eu queria que você falasse um pouco das categorias. Como é que elas foram surgindo, as categorias? Teve alguma mais difícil? Sim. As categorias, assim, um dia eu fiquei pensando na cartilha aqui em casa, me inquietando com isso, e aí eu estruturei pensando nessas áreas. Eu fiz um esqueleto pensando nisso, né? De aspas, né? No sentido de... Eu queria que, ao mesmo tempo que a gente pensasse numa educação, na formação de modo integral, ao mesmo tempo pensasse que a gente tem essas áreas, sistemas que vão se articulando. E que às vezes uma cartilha, um documento, né, com muita informação ou muito extenso, sem a questão da didática, às vezes não facilita na compreensão. Né? Acho que sempre o lado da pedagogia e da psicologia fica aí caminhando junto. E aí eu estruturei a cartilha, sentamos, aí sentei com um grupo de pesquisa, marquei com eles meio que assim, tive uma ideia, vamos começar correndo. Nós sentamos juntos, né? Obviamente virtualmente falando. E eles toparam a ideia. E a gente se organizou um pouco assim. Embora a gente discutiu toda a estrutura, cada um deles ficou responsável por uma área, né? Nesse momento. E creio que uma das aí, assim, né? Depois que a gente tinha feito, nós acrescentamos as máscaras. Foi uma demanda que a gente percebeu depois. Né? E aí foi quando o Rodrigo trouxe isso, junto com a Thaís, a Daiane. E na questão das áreas que você perguntou, uma área que a gente discutiu muito foi a área física. Como assim? Marvin, que tava... Porque a gente ficou assim, pensando,
uma atividade, uma brincadeira que envolva o corpo, para uma criança pode estar funcionando. Mas se alguém é cadeirante, por exemplo, a questão do toque para criança com autismo. Então, a gente revisou todas as atividades para poder ver aquilo que, de repente, não teria um toque, mas era uma atividade física, que poderia ser feita com alguém conduzindo uma cadeira de rodas ou com apoio. Então, a gente foi revisando cada um. Então, isso já é uma pergunta. Como é que vocês fazem para acompanhar as atividades? Vocês têm alguma forma de registro dos pais? Como é que é feita essa discussão, assim, do acompanhamento, se vocês modificam as atividades? Da cartilha em si, a gente até tem pensado em como acompanhar o retorno da cartilha, enquanto pesquisa mesmo também. Mas, assim, a Jennifer, que é a bolsista desse projeto, ela monta mensagens, e aí eu escuto com elas mensagens, e aí é enviado para o grupo, porque além desses grupos 5 participantes, a gente tem os outros que participam do projeto maior, que é 12 estagiários voluntários. E aí eles entram em contato com as famílias enviando essa mensagem que a Jennifer montou, perguntando como eles estão, monitorando de certa forma. E a gente vai registrando isso para ir acompanhando. Vocês tinham abertura para 60 pais, famílias, né? Tá, desculpa. Eu queria saber se as 60 famílias estão participando, como é que está isso? Então, a gente está monitorando se melhor agora, porque realmente a gente está pensando agora em como monitorar. Então, tanto se elas estão utilizando, porque a gente já feito com elas o primeiro contato, mais com as perguntas em relação ao grupo de pais. Aí a gente mapeou isso. E depois, pelos que eles tinham de contato, né, essas mensagens que a gente montava, eu comentei que a Jennifer montava, a gente enviava. Então, pelas demandas, que aí alguns ligavam, retornavam, a gente foi montando isso. Por isso eu comentei aquela hora dos exemplos, que são todos baseados no que eles trouxeram. Ou pelo menos a maior parte no que eles trouxeram, e alguns da clínica também que eu trouxe, né, do acompanhamento que eu continuo fazendo. E por conta disso. A gente agora está pensando em como monitorar isso melhor, e em sentido de estar ampliando, mexendo. Quem sabe sempre tem questões para modificar, para revisar, para avisar que não ficou tão claro. Sempre tem. Então, a gente agora está nessa fase de como acompanhar, de monitorar essas famílias. Sim. Tem gente aqui perguntando, né, como é que faz para participar do projeto, né? Então, além da pergunta que muitos já fizeram, como conseguir a cartilha, né? A gente vai dar o link, né, Patrícia? Mas é mais importante a gente entender como é que ela foi organizada, como é que ela foi elaborada, quais foram os desafios, né, que vocês enfrentaram nessa... Desculpa, o maior desafio é se colocar no lugar do outro sempre. Então, assim, nós 6 pensávamos como é que uma criança vai poder brincar disso, se ela não aceitar o toque, se ela, a questão do ruído, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, também ter fases para ajudar com pessoas com deficiência intelectual, descrever os materiais para ajudar, né, pessoas com deficiência visual, então qual material utilizado, cuidado nessa descrição, materiais que fossem acessíveis, né, que estivessem em casa. Também essa questão, que eu comentei o exemplo, de que algumas famílias trouxeram, daquele que estava mais rígido na questão, só vendo o noticiário, como aquele que estava com dificuldade em entender que não poderia ir, por exemplo, para aula de dança. Então, como é que a gente poderia montar uma rotina que nesse horário da aula de dança que ele saía antes, ela pudesse fazer dentro de casa uma aula de dança? Então, uma certa flexibilidade, respeitando as características, mas também propondo uma certa flexibilidade. Então, esse é o desafio, pensar em cada detalhe mesmo, assim, né? E se colocar no lugar do outro mesmo. Que aí tem muito a ver com as habilidades sociais, né? Com a empatia. Com a empatia. E nesse momento, estamos todos nós tendo que exercer as habilidades sociais com a questão da empatia, né? Mas uma coisa aí uma curiosidade minha também, como é que fica a comunicação alternativa, né? Como é que vocês pensaram aí nessas pranchas, como é que vocês pensaram nessa orientação para eles? Então, em relação à comunicação alternativa, as famílias que participaram do projeto do ano passado que tiveram mais acesso à comunicação alternativa, porque a gente utilizou no projeto que a gente fez no hospital.
As famílias, vamos dizer assim, novas, né, que estão iniciando agora, a não ser que elas conhecessem já por outro ambiente, por outro local, outro, né, outro contexto. Mas aí a gente procurou, pelo menos, trazer uma prancha de uma maneira inicial, uma prancha simples. Mas, assim, esse grupo maior, a princípio, não... A não ser que tenha feito isso externamente. Só estiveram com a gente ano passado, é que já passaram por esse processo de comunicação nativa. Que utilizavam chaveiro, com os cartões, pranchas, em outros ambientes também, além do grupo, em outros momentos. É. Bacana. Tem gente aí que já está se familiarizando aí com seus exemplos de atividades, né, da dança, e então mostrando que com a filha também teve essa situação. Eu acredito que tem muita gente, né, passando por essa, principalmente os pais, né, os familiares. É um momento que a gente está tendo que aprender muito, né, Patrícia? Também de como ver, né, ouvir mais essas famílias nesse momento difícil, né? E essas crianças que ficam em casa, esses adultos, jovens e adultos também, ficam em casa. Quer dizer, para nós está muito difícil com o nível de compreensão. Eles também compreendem, mas como é que fica a questão de saúde? Então, você pensar em atividades que promovam o exercício físico, o exercício cognitivo, o exercício mental, o exercício afetivo, né? Como é que fica esse exercício afetivo? Então, eu sinto que isso é muito importante para os pais se sentirem olhados, né? Ouvidos nesse momento, porque eles ficaram para não se sentirem abandonados, como todos nós estamos nos sentindo também nesse momento, né? E uma questão é que muitas vezes vem a parte mais cognitiva, por causa da escola, as atividades. E justamente o que a gente pensou é que a gente vai olhar para a pessoa como um ser integral. Então, por isso, desde a parte emocional, interpessoal, cognitiva, física, espiritual, que é o momento também de agradecer, é trabalhar que a gente não está preso, mas que a gente está protegido em casa. Então, para trabalhar a gratidão, né? A gente tem, infelizmente, tantas pessoas falecendo, então agradecer porque a gente está em família, está protegido. Então, trazer, né? Por isso a ideia de trazer ao mesmo tempo que são áreas, ao mesmo tempo elas dialogando, elas mostrando que a gente precisa atuar em todas as áreas. Eu sinto que vocês tiveram muita preocupação em fazer esse acolhimento também, né? Afetivo, né? Afetivo, social, porque a gente indicar atividades, né? Eu tenho falado muito isso, né? Para quem eu tenho dado aula e discutido no nosso próprio grupo de pesquisa, que a gente está vivenciando o currículo funcional natural, né, ao vivo. Sim. Hoje nós temos que pensar quais conceitos nós vamos ensinar, né, nessas atividades de vida diária, de vida prática. Muita gente, eu tenho escutado, né, muitos depoimentos de profissionais, tá, da educação especial, aí, tanto clínica como em escola, que esse momento está sendo interessante. Tem muitos pais se descobrindo como verdadeiros terapeutas e com potencial de ensino e de interação com seus filhos, que eles talvez não acreditassem, deixassem para os profissionais, para os terapeutas, né, para os professores interagirem com eles. E eles estão percebendo que eles conseguem fazer e ensinar, né, seus filhos. É interessante. Eu acho que tudo isso está sendo muito novo para nós, né? E é um aspecto bem importante. Porque realmente você tem escutado esse relato tem estado até mais no atendimento às famílias, né, clínico, né? Então, assim, no sentido, na orientação familiar, no sentido de que realmente é isso, né? Eu deixava, o profissional me dizia o que fazer, de certa forma. E agora eu também estou fazendo, eu também estou tendo várias ideias, estou compartilhando mais as ideias. Então eu vejo que algumas situações a parceria ela se estreitou. E os pais também estão se sentindo mais autoconfiantes, também são capazes de fazer. Tem um lado positivo, está desenvolvendo a resiliência. Quer dizer, eu vou lidando com essas situações, vendo também que eu consigo me comunicar com meu filho, consigo criar, né, atividades. Agora, um aspecto também que eu tenho conversado muito com as famílias é delas também serem compreensivas com elas mesmas. No limite delas também.
Porque senão parece que eu tenho que fazer um programa de 24 horas, uma rotina também. E eu também preciso olhar para mim, olhar para as minhas necessidades, respirar um pouco e ver que nem sempre eu vou conseguir atender aquela demanda, que nenhum de nós consegue, né? Então também tem essa tolerância também, né? Esse olhar também para si é importante. Esse eu acho que é um exercício que todos nós estamos tendo que fazer, né? Porque com a questão do ensino remoto, né, da internet, tudo online, eu comecei a perceber que o meu tempo começou a ficar muito, muito difícil, bagunçado, com atividades de manhã, à tarde, à noite, e aquilo começou a consumir todo mundo, né? E ficou aquela situação, não, nós temos que dar assistência. Aí quando você vê, você tá sem seu tempo, né? Porque você não tem mais o teu clube, a academia, a tua praia, o teu samba, o teu lazer, né? Nosso lazer ele foi tirado, a não ser filmes, né? Filmes, e a gente fica, filmes, música, lives, né? Música, vai ter a live né? Diogo Nogueira, vai ter... E a gente fica... Mas, e o nosso tempo, né? Então é interessante, eu acho que a gente conversar com essas famílias e mostrar, assim, que a vida da casa continua também como a vida da casa, né? Sim. E que essas questões, e muitos, tem perguntado também se, por exemplo, medo de regressão, de questões que já conseguiram, que já atingiram na escola, ou na clínica, ou nos seus atendimentos, que eles conseguiram avançar. Será que eles vão regredir? As questões de regressão. Eu acho que isso é muito importante a gente discutir com os pais, que esse medo pode existir, mas que, na verdade, a generalização do conceito é a oportunidade que eu tenho de vivenciar, usar o que eu aprendi, um conceito que eu aprendi em casa ou em outros contextos, né? Sim. Que é o grande foco quando a gente faz um grupo de intervenção, de promoção de habilidades, é que a criança e adolescente consiga utilizar o que eles trabalham ali em outros contextos. Né? Quando eles levam a prancha, quando eles levam o cartão e usam na fono, e usam em outro contexto, como já teve gente que utilizou num show, usou numa pizzaria, é ele generalizar, utilizar em outros ambientes, não só no contexto terapêutico, ou ali no caso que é um grupo, né, que a gente trabalha só com grupo. Então, é exatamente isso, né? Teve uma colocação que você fez, que acho que perguntaram como é que participa, né? Como é que participa do grupo. Então, nesse momento, a gente teve uma história, né? O que eu penso, né? Enquanto professora, assim, pesquisadora, eu penso que os alunos têm que ser preparados. Os alunos da graduação, nessa formação inicial. Gosto muito de trabalhar a formação inicial, porque direto ele se forma, e ele direto atuar na escola, atuar no espaço, sem um preparo, a gente percebe que muita gente precisa ter dificuldades, muitos correm atrás e batalham, vão conseguindo, mas assim, o investimento foi na formação inicial. Então, na própria UERJ, muitos pensam depois, e agora? Eu falei, agora só na próxima turma. Então, a gente fez, né, 18 pós-graduandos, 19, eles aplicaram o que eles tinham aprendido, eles aprenderam a montar o programa comigo mesmo, cada detalhe, e agora eles também montam o grupo de pais. São alunos de que graduação que você tem trabalhado? Psicologia. A gente já tinha feito isso na pedagogia. Na pedagogia, eu lembro bem. Tese, né, que foi a minha tese, com o grupo da pedagogia. E aí eu bem que estou replicando com algumas adaptações no primeiro momento com o grupo da psicologia. Sim. E aí surgiu a novidade no passado, foi o trabalho junto ao hospital, que foi uma proposta diferente, né? Você está dentro do hospital, trabalhando com a equipe de pediatria e atender as pessoas indicadas por eles de diferentes regiões, municípios do Rio de Janeiro, com demandas diferentes, né? E aí esse ano que veio o grupo maior, o grupo de orientação familiar. Então, passa por um processo mesmo, né? Esses 3 anos. Aí depois a gente vai recomeçar. Certo. E para famílias que têm pessoas com deficiência,
para elas participarem, elas têm que esperar a abertura de vaga? Como é que é isso? A gente tinha inicialmente foi assim, tinha uma lista que o Hospital Pedernet passou pra gente, né? Uhum. Isso ano passado. E aí nós trabalhamos a lista, arrumamos meio que a lista e tal, e começamos a entrar em contato. Aí nós formamos o grupo do ano passado, né, de habilidades sociais, grupo de intervenção e grupo controle. Aí, ano passado, nós participamos de um projeto também de atendimento a crianças com autismo, projeto social. E a gente começou depois a ligar para todos esses, quem quisesse participar. A gente ligou direto, assim, entrou em contato, né? Porque ia depender do retorno que a gente ia ter, para a gente pensar em quantos grupos ia formar. A gente primeiro ligou para todo mundo. Sim. E algumas pessoas souberam, uma vez que eu dei uma palestra, aí também falaram comigo, depois alguns entraram. E também no próprio SPA da UERJ, que a gente também tem também o supervisiona o estágio de TCC, né, terapia cognitivo comportamental para criança e adolescente. Nós também temos crianças com autismo nesse atendimento. Então, nós também chamamos essas famílias. Então, foi que nós chegamos nesse número de 60. Mas, assim, a ideia é que depois, quando tiver o próximo grupo, a gente abra cada vez mais a nível de... É porque é uma primeira experiência. Tem sido bem satisfatório, mas é a primeira experiência. O projeto de você, ele tem financiamento? Como é que tá? Tem, da FAPERJ. A gente tem financiamento da FAPERJ. Né? E também nós submetemos para fazer a bolsista também, que é uma dessas meninas do grupo. Então, a gente também foi aprovado bolsista também. Então, a gente tem com bolsista. Perguntas aqui de pessoas formadas podem participar também? Então, começou a surgir isso, foi aumentando, né? Então, assim, que eu tenho pensado das pessoas que estão formadas ou querem participar, que elas entrem, de repente, por meio do LADES, que é o laboratório. Que aí você começa participando das reuniões, como ouvinte, né? Participando, e vai se ambientando, que é para ver se é isso mesmo que a pessoa tem interesse em participar, né? Então, esse grupo de paz desse ano, que foi que a gente acabou ajustando, tentando oferecer a cartilha, porque a gente não podia ter os encontros presenciais, né? Faz parte já de um projeto de mestrado. Então, assim, a gente tem um cronograma, né? Tem um cronograma para mesmo. Tá. E o projeto ele foi projetado, né, e desenhado para quanto tempo? Então, para a extensão foi desenhado para 3 anos. Inicialmente seriam 2, acabou virando 3. Aí nós fechamos em 3 meses. Porque foi preparo dos graduandos em psicologia, a intervenção com as crianças com deficiência e depois com os pais. A gente quis trabalhar com essa tríade, que a gente entendeu que seria essencial trabalhar com essa tríade. E até em relação à escola, a outros atendimentos, a gente está montando material em paralelo. Para poder tentar atender a esse público, porque a gente não teria como atender o professor, porque a gente teria professores de diferentes municípios, porque essas crianças, eles são diferentes municípios. Então, inclusive, uma proposta que a gente está montando é de atender online esses professores. Ah, legal! Isso é para frente, né? É um projeto que a gente está mais ligado ao pós-doutorado. Então, de desenvolver isso com os professores. Porque eles são diferentes, como eu disse, em municípios. Então, a gente quis pegar tudo que envolvesse o sistema dessa criança. Né? Quem está mais próximo dela, que a gente considera que são fatores de proteção, a família, a escola, ela mesma, e também preparar né, esses graduandos em psicologia para poder estar intervindo de uma maneira mais adequada, mais preparados para lidar com pessoas com deficiência. Então, a gente está fechando agora e depois já começar novamente. Quer dizer, agora é mais ou menos. Agora mais ou menos. Que projeto, né? Eu acho assim, você corajoso, né? Arrojado, vamos dizer assim, porque você está trabalhando em vários aspectos, né? Eu acho que é isso, né? A família como um todo aí, e não somente olhando né, um foco só, não, é como ela funciona, como a família está funcionando, e essa pessoa com deficiência está inserida nessa família, né?
Sim, a ideia foi justamente essa, a gente conseguir envolver as pessoas, não julgar, não dizer que você faz certo ou errado, mas acolher, escutar, que eu acho que é uma questão que a gente está aprendendo a fazer mais também, ouvir, né, essas pessoas, as famílias, que é muito importante, que a gente acha que a gente tem a solução e a gente não está ali naquele dia a dia, naquela dinâmica. Então, ouvir essa família é muito importante e ir adaptando o tempo todo. E adaptando, é isso aí. Muito bacana mesmo. Patrícia, eu só tenho que dar parabéns para vocês. Eu acho que, sabe, e torcer aí, né, para que nós não sabemos o que vai, para onde nós vamos, né, quando vamos voltar, né, nesse contato mais presencial, né, acredito. Claro, uma hora nós vamos, a vacina virá e eu deixo até aqui uma dica para quem está ouvindo aqui, que acompanhe o site da Academia Brasileira de Ciências, tá? Tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, que a ABC, Academia Brasileira de Ciências, ela realmente está dando aí debates toda terça-feira, muito importante. Deixa eu pegar aqui, porque pode acabar a bateria. Tá dando assim um apoio, debates fundamentais na questão da pandemia, com dados fidedignos, reais, sobre vários aspectos, né? Uso da cloroquina, número de mortos, número de casos, a famosa curva. E 9, agora, próxima terça, a gente tem aí a Marcha pela Ciência, mais um dia aí cheíssimo de debates, discussão, onde que a gente tem que buscar pelo menos esse nível de informação que eu acredito ser mais fidedigno e mais real com o momento que a gente vive, né? Sim. Mas voltando aqui, as famílias têm sempre essa... Você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando assim, né? Sem julgar. A família. Eu gostei de quando você disse isso, porque trabalhando com o currículo funcional natural, né, Liliana Maio, lá do Centro Sullivan do Peru, Margarita Cucovia, do Sullivan de Ribeirão, sempre falam isso, né? As famílias são nossos parceiros, nós trabalhamos em conjunto, não tem como, o que eu ensino aqui desfaz. Não existe isso, nós somos a única forma de trabalhar, nós trabalhamos junto. Então, não é assim, a família estraga, a família conserta. Sempre a gente, às vezes, escuta isso, né? Essa foi uma preocupação quando eu ingressei na UERJ e fui para supervisão, né, do estágio, né, clínico que eles têm que fazer. E abri o estágio de terapia cognitivo-comportamental. E era uma demanda, eles queriam muito fazer, porque só tinham de criança, para atuar com criança. Mas me preocupava esse olhar para a família. Então, eu coloquei como pré-requisito que eles tinham que participar de um grupo de orientação familiar. Então, nosso primeiro grupo de orientação familiar, paralelo a esse projeto, era atender as pessoas da comunidade. Então, vieram pessoas da redondeza da UERJ, se inscreveram, a gente divulgou. A gente considera uma população não clínica, não tinha os filhos de atendimento psicológico, mas eles fizeram esse grupo de orientação familiar. Só depois que os estagiários participaram desse grupo, conduziram esse grupo, é que eles puderam começar a atender. Eu botei como um pré-requisito, porque eu tinha muita preocupação com esse olhar de, a família não faz isso. Olha como essa mãe não vê. Não, a gente não está ali no dia a dia. A gente atende, a gente está ali um atendimento com aquela criança. E como é que essa família lida com várias questões? Como é que foi a história dessa mãe, desse pai, a configuração que tiveram aquela família? Como se construiu essa família, esse olhar? Então, a gente trabalha esses aspectos de relacionamento, autoconhecimento. Às vezes, as famílias buscam muita parte que fala, às vezes, de regras, de consequências. Mas a gente também trabalha muito o relacionamento afetivo, né? A gente também trabalha a questão da sexualidade, vários outros aspectos, né, nesses grupos. E como é que fica a questão dos irmãos? Assim, no sentido, desculpa, como você quer? Irmãos dos irmãos, se vocês envolvem os irmãos também. Quando a gente chama a família, em alguns momentos, no grupo de orientação familiar, a gente, em 2 momentos, nas oficinas, nós chamamos toda a família. Toda a família. Toda a família. O que a gente tem pensado nesse grupo próximo de orientação familiar, com esse
número maior, né, de participantes, a gente também monitorando por vídeo algumas questões. É a questão da nova realidade. A gente está tentando utilizar o que a gente está precisando agora, o remoto, também para que a gente possa aprender e utilizar de maneira benéfica, contribuindo com o nosso trabalho. Então, na hora que eu fazer regras com o seu filho, filmar para a gente ver como é que é feito aquele momento. A gente explicou como é que se constrói uma economia de fichas. Então, filmar para poder a gente ver como é que foi feito também depois. A gente poder estar monitorando melhor, dando um feedback melhor para essas famílias. Não só, tipo, ali, explicar e pronto, mas acompanhar mesmo. E até entender o que eles estão olhando e chamando, por exemplo, às vezes de uma birra, aonde você coloca ali um comportamento de comunicação, né? Sim. E a birra, ela simplesmente, a pessoa olha a birra, mas não, aquilo é comunicação, Sim. né? Então, é muito bacana. Saber né? diferenciar, né, o que é um comportamento característico daquela criança, daquela deficiência e tal, do que é, de repente, uma outra questão ligada a limite, ao convívio social. Então, isso é importante também trabalhar com as famílias. Eu tenho agora uma dúvida minha. Por que o nome cartilha? Então, eu também me questionei com o nome cartilha. Questionei muito. É porque acabou que lá no IP, no Instituto de Psicologia, os nomes ficaram cartilha. Né? Essas várias ficaram cartilha. Eu lembro que na primeira reunião eu falei, gente, eu não queria o nome cartilha. Mas a gente não pensou muito em outro nome. E como no Instituto foram feitas 7 cartilhas, acho que com a nossa, então todos tiveram o nome de cartilha. Acabou ficando um certo padrão. Mas não teve um motivo específico. Eu até me questionei no início um pouco o nome. É porque cartilha parece que é uma coisa que tem que seguir, né? Eu não gosto de me lembra né? alfabetização, caminho suave, alguma coisa assim. Me lembra isso também, um enquadre. Mas acabou ficando e eu acho que, na verdade, essa cartilha, aí vamos chamar cartilha, né? Sim. Mas ela é um algo para intermediar aí a relação de vocês, né? Do profissional, do pesquisador, né? Do professor com as famílias, né? Ela está intermediando a relação, o diálogo, a compreensão dos comportamentos, da vivência, do que está se passando em casa, né? Então, na verdade, ela é um instrumento de aproximação e de relação, né? Sim, porque a ideia era mesmo questão da orientação mesmo, dessa relação que você está colocando, né? Muito bem colocou. Mas acabou que a gente ficou sem orientação. Mas como começou só com orientação? Aí tinha essa ideia, a cartilha, acabou ficando uma cartilha de orientação. Né? A Leila pediu que mostrasse aqui, ela mandou uma mensagem que mostrasse os livros. Então, eu até deixei aqui, mas eu tinha ficado assim de mostrar. Então, o que acontece? Quando, né, lá na tese, a gente teve o primeiro estudo com os alunos da pedagogia da UERJ, na formação inicial, aí acabou virando esse primeiro livro, que tem um programa de escrito junto aos professores, né? E depois a gente lançou o segundo livro, que é o programa junto a crianças com deficiência em fala articulada. E a ideia desses livros é que eles fossem guias práticos, que eles contam como é feito, o passo a passo. Que a ideia é compartilhar, que outras pessoas também façam e troquem com a gente, que mandem e-mail que a gente compartilhe. A gente tem um grupo também em São Carlos aplicando, a gente está fazendo essa parceria para poder a gente justamente ir ajustando o tempo todo. Não está pronto. A ideia não está pronta, o conhecimento não está pronto. A gente está descobrindo junto, revisando junto. Então é muito nessa ideia mesmo. É mais trabalhoso, mas é mais gratificante. Muito bom. Eu estou muito feliz também com a audiência. Eu não posso deixar de falar que a audiência desse ao vivo está sendo maravilhosa. Professores de São Carlos, da Unesp, colegas nossos, né? Lateca em peso, sim. Né? Todos os nossos parceiros e eu não vou citar, né, mais nomes porque eu vou cometer o erro de não citar, mas muito feliz mesmo, feliz assim de todo o nosso, além do nosso grupo Lateca, a extensão que esse laboratório, né,
promove, e hoje já com o seu laboratório, né, Patrícia? A E gente foi outros que, aprendendo. né? O que eu E aprendi no outros aí que Lateca, estão vindo. compartilhando. Então, a gente está muito feliz mesmo. Acho que estreamos aí com chave de ouro. Estou, assim, bastante satisfeita. Tenho certeza que Leila e Carol também estão. Carolina, né, também tá, às vezes, com problema de acesso, mas tenho certeza que está vendo também. Leila, que já parece que já retornou aí. Então, e agradecer realmente a todos. Nós estamos no YouTube agora também. E como já mencionou aqui a Stephanie, nós precisamos de bastante seguidores, inscritos no YouTube, para a gente poder fazer as nossas próximas lives pelo YouTube, onde a gente também, acho que não teria tanto esse problema de som, a gente pode jogar o Zoom, convidar mais pessoas. Sim. Então, eu acho que seria muito importante. E estamos pensando numa programação de mais convites, e de não só, né, ex-alunos, eu acho que não tem ex, são todos parceiros, né, Patrícia? É Lateca uma vez, sempre Lateca, sempre, né? Lateca. Meus alunos já conhecem, sempre porque eu sempre falo nas aulas, sempre... eu aprendi e continuo aprendendo muito com Leila, com você, Carol, com todo o grupo do Lateca, até porque fica no coração. E muito disso que foi aprendido, né, e que está sendo, continua sendo aprendido, eu estou tentando montar por meio do Lattes, para que a gente vai tendo, né, sempre também quem vai seguindo, né, vai continuando. O link da cartilha está no bio aqui do Instagram, isso. Tanto do Lattes quanto do Lateca. Também participem do Lattes, eu acho que está aí a dica também do laboratório, que vocês podem se inscrever e acompanhar. E a gente está, assim, muito feliz mesmo. Hoje é sexta-feira, né? Dia de sair, de sambar, sim. Mas a gente... a gente faz a nossa festa em casa, né? Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, Patrícia, a sua dedicação sempre pronta para estar junto com a gente, compartilhando, divulgando, publicando, porque a gente sabe que o nosso lema da Leila, né, não adianta a gente pesquisar sem pôr em público, sim. Pôr a público. E bacana, né? O que a gente aprende muito no Lateca é o que a gente tem, assim, a nossa, vamos dizer, obrigação. Meu pai falava isso, não fez mais que obrigação, né? Mas não é obrigação, mas o gostoso de elaborar, programar pesquisas, projetos que sejam grátis, que sim. Sejam de acesso sim. Gratuito à população, à comunidade, sim. A todos aos nossos queridos, né, professores, profissionais e as pessoas e famílias que têm as pessoas com deficiência, com autismo, porque eu acho que né, a nossa intenção é essa, é deixar sim. Cada vez mais instrumentado, né, deixar mais informado, e que a gente possa cada vez mais bolar, né? Criar cartilhas, programas. Eu só ainda queria, Kátia, te agradecer. Também agradecer, assim como agradecer o Lateca, também ao grupo novo, né? Assim, da psicologia também. Né? Ao GT também, que eu faço parte, habilidades sociais, né? Coordenado pela Zilda, pelo Almir, né? Delprete, pela o Estudo de Psicologia também, né? Os colegas professores, em especial a colega e amiga Vanessa Leme. Também aos meus alunos, os estagiários de TCC, os estagiários do projeto de extensão, do grupo de pais. Só uma média de, juntando aí, de uns 30 alunos que participaram mais desse processo. E os que estão comigo mais diretamente no grupo de pesquisa, né? Que eu citei anteriormente, né? Esses 5 alunos. Então, né? Não vou falar sobre vou fazer os nomes, né? Daiane, Jennifer, Marvin, Rodrigo, Thaís e todos os outros. Não dá para listar os nomes. Mas tem sido um aprendizado. Então é uma sequência, né? A história começou no Lateca, nós vamos continuando. Agradeço a você, Kátia. De nada, eu que te agradeço. Nós estamos encerrando. Agradecimento também especial FAPESG, CAP, CNPq. Sim. E por um Brasil, né? O ESG por um Brasil melhor. Eu acho que não podemos... O ESG resiste, não vamos desistir. Agradeço a todos. Beijo.